Olá, meu nome é Eduarda Toscano de Carvalho e eu vou apresentar o artigo realizado com o professor Pedro Paulo Palazzo para o Programa de Iniciação Científica 2021-2022 com o tema Tipologias de casas urbanas luso-brasileiras segundo a profundidade visual. O estudo tem como base estudos já consolidados de autores como Gilberto Freire, Carlos Lemos e Nestor Goulart. A narrativa atual tem como ponto de partida a relação direta entre o sistema escravista e a configuração espacial da casa corrente urbana, que dependia da servidão doméstica para os mínimos confortos. O artigo analisa comparativamente a morfologia da casa urbana luso-brasileira nos séculos XVIII e XIX, confrontando as configurações de casas correntes e moradas senhoriais. Os gráficos de profundidade visual evidenciam duas séries tipológicas distintas que confirmam a diferença morfológica entre as casas correntes e senhoriais. A pesquisa reuniu 87 plantas de casas urbanas ou quintas suburbanas entre os séculos XVIII e início do século XX, onde predominam as casas correntes, muitos deles sobrados, sobre os solares, por serem mais difundidos no tecido urbano. As amostras se concentram no território goiano, mineiro e fluminense. Na maioria dos casos, a datação das edificações é incerta ou imprecisa devido à carência de fontes documentais. As obras foram agrupadas em 4 grandes períodos, de acordo com a documentação existente. Foram organizadas de forma cronológica e preenchidas as informações existentes. Posteriormente, foram feitas as análises individuais. Todas as plantas foram representadas por meio de desenho técnico por computador CAD e processadas usando o programa de mapa de visibilidade Depth Maps. O estudo se aplica ao interior das edificações, incluindo portas, mas não leva em consideração aberturas que permitissem a permeabilidade visual. Não foram aplicados mobiliários e decorações. A originalidade formal das casas não foi um aspecto essencial para as análises, já que muitas delas sofreram diversas alterações ao longo dos anos. A tipologia corrente e os tipos de morada inteira e frente larga foram as mais presentes nas amostras analisadas. A provável movimentação interna, medida pelo mapa de visibilidade, indica que as áreas mais quentes, ou seja, mais frequentadas, se concentravam no centro ou nas frentes das casas, e as partes mais frias, ou seja, menos frequentadas, se concentravam nos fundos. Os mapas de visibilidade também apontam a predominância dos fluxos longitudinais, muitas vezes marcados pelos corredores, que estruturavam e distribuíam os fluxos internos. As casas brasileiras sofreram diversas alterações durante o período estudado, como a introdução de novos sistemas construtivos e a especialização de cômodos. Entretanto, a transformação mais significativa foi a introdução das moradas ecléticas, que é um partido caracterizado pelo afastamento do volume principal em relação aos limites do lote e a introdução do acesso pelas laterais da casa. Durante todo o período estudado, constatou-se a constância do centro morfológico das casas correntes e dos solares. As áreas mais quentes, ou seja, mais frequentadas, se concentravam nos salões, nas varandas voltadas para o quintal, áreas de passagem como corredores e pátios internos. Já as áreas mais frias se concentravam nos fundos, nas áreas de puxado e laterais das casas. Mesmo os anexos e áreas de serviço sendo os pontos menos acessíveis às casas, eles se localizavam próximos aos pontos mais centrais e mais quentes. Foi confirmada a primazia das zonas íntimas nas casas de morada e do salão nos tipos solarengos, onde o centro quente das residências permaneceu constante entre os séculos XVIII e XX. Aqui são apresentadas as referências utilizadas para a realização do trabalho. Muito obrigada.